Olá, meus amores, boa noite, bom dia ou boa tarde. A hora que você for ver esse vídeo, tô aqui, ó, firme e forte com vocês, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de ontem, que nós iniciamos com o Evangelho segundo Marcos, né, o profeta Marcos, falando sobre a pregação de João Batista, né? E vamos dar continuidade aqui, então, quanto houve o batismo, né, da tentação e a tentação de Jesus, depois a vocação dos 4 discípulos, até que Jesus foi então para Cafarnaum. E aqui eu vou dar continuidade, eu vou ler conta a história e depois venho com a explicação. E você novo que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Se de repente você está de passagem, voltou de novo, quem é essa pessoa que está falando aqui quanto a palavra de Jesus? Então você procura o meu nome, eu sou Elizabeth Guilhermino, sou evangelista, estou sempre aqui trazendo uma palavra amiga para vocês, tá bom? Então, você que está chegando, seja muito, muito bem-vindo mesmo e muito bem-vinda, tá? Se inscreva no canal e venha participar dessa sala amiga, onde nós nos reunimos aqui nessa sala para a gente refletir quanto os acontecimentos do passado, tá certo? É muito maravilhoso a gente ter conhecimento da palavra do Senhor através dos profetas, né? Os profetas antigos e os nossos profetas maravilhosos, os nossos profetas atuais, que vêm trazer muitas palavras para a gente, palavras que edificam, palavras que nos fortalecem e que nos levanta, que o Senhor Jesus continua usando os profetas para levantar o seu povo, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão passando por dificuldades, né? Que o Senhor Jesus ele está sempre pronto a trazer soluções através das palavras amigas trazidas pelos profetas. E nós precisamos nos atentar quanto a isso, prestar atenção no que o profeta está falando, no que o pastor está dizendo, para que a gente venha ter tempos de cumprimento da palavra do Senhor, onde nós vamos viver em paz, né? Onde nós vamos sempre trazer, o Senhor Jesus traz a solução para os nossos problemas. Ele vai revelando através das pessoas, né? O que nós devemos fazer, que vai surgindo explicações e soluções e a gente vai seguindo passo a passo e conseguimos atingir o nosso objetivo graças às soluções tragas pelo Senhor nosso Deus, né? Porque nós vamos refletindo e o Senhor assim vai preservando os seus filhos, né? Ele vai preservando, conduzindo, agindo de forma bem eficaz, de modo que a gente venha também se encher de fé e praticar quanto a palavra dele. E todo o tempo, tudo que nós fazemos, tudo quanto nós vamos obtendo, né, através da palavra, nós vamos tendo força e poder, porque o Senhor nos dá poder. Nós temos poder, precisamos usar esse poder da fé, o poder da dádiva dada pelo Senhor nosso Deus, para que a gente venha prosseguir na nossa vida. Você entende? As Escrituras nos explicam isso muito bem. A palavra do Senhor está na Escritura, na Bíblia Sagrada, né? O livro sagrado, onde aqui nós aprendemos muitas coisas. Então, vamos aqui para o que eu vinha falando, né? Jesus, então, ele chega em Cafarnaum. Vou ler e depois venho com a explicação. No final, você não esqueça de compartilhar essa palavra amiga. Leve a palavra amiga para alguém. Seja você também um evangelista, tá bom? Levando a palavra amiga, porque o Senhor Jesus há de se agradar muito das suas ações, né? Que além de você orar, você tem a sua ação, você está praticando a palavra do Senhor, levando o evangelho, propagando a palavra do Senhor. Cada vez que você propaga a palavra do Senhor, com certeza benefícios chegará até você, porque o Senhor há de te abençoar. Ele não é o homem que mente, ele age em favorecimento
ao seu povo, aqueles que creem na palavra dele, tá certo? Então, faça isso, compartilhe, não esqueça de dar o seu joinha, que não custa nada, e se inscreva no canal, tá certo? Como você já sabe, eu sou Elizabeth Guilhermino e estou aqui com muito prazer trazendo essa palavra amiga, ok? Então, vamos lá? Eu vou ler o versículo de número 21 em diante e depois venho com a explicação, que diz assim, ó. Então, Jesus em Cafarnaum. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo, Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo, Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Então houve também a cura da sogra de Pedro e de diversos enfermos na época. Então, e logo saindo Jesus da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e os endemoniados também. E toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o, lhe disse, Todos te buscam. E ele lhes disse, Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. E pregava na sinagoga deles por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. E houve a cura de um leproso, e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe disse, Se queres bem, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e o tocou e disse-lhe, Quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse, Olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela sua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Então houve também nesta época a cura do paralítico, de um homem paralítico. E alguns dias depois enfrentou outra vez em Cafarnaum e soube-se que entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Souberam, que ele estava em casa. E logo se ajuntaram
ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrozoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse-lhe: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos, ou seja, nunca vimos tal coisa, né? E eu vou parar por aqui. Amanhã eu dou continuidade quanto à vocação de Levi. Vamos falar sobre isso. Eu vou ler aqui a explicação que está aqui na Bíblia e depois eu falo mais alguma coisa. Então houve então a cura, né, da sogra de Simão. Então, antes da tomada por uma forte febre, porque ela foi tomada por uma forte febre que lhe retirara o vigor, milagrosamente ela se levantou e passou a servir os convidados. Isso mostra que a forma que ela encontrou de agradecer foi servindo aquele que a curou, que é o Senhor Jesus. No entanto, há muitos que, embora recebem cura, recebem prosperidade e libertação, e se negam a levar outras pessoas a obter esse mesmo benefício da fé. Tem muitas pessoas que recebem realmente cura e tudo, recebem muitas coisas, mas não conta, não dá o seu testemunho e nem leva alguém que está precisando também para que obtenha fé e seja curado. Se mostram aptos para receber as dádivas, mas se esquivam de testemunhar o milagre adquirido. É o que eu acabei de falar. Quando Deus nos abençoa, Ele não o faz com o intuito de somente servir palavras de louvor e agradecimento, e sim de nos tornar propagadores do seu poder, a fim de que outras pessoas também sejam alcançadas e beneficiadas e salvas. Bom, entendemos claramente aqui, né? Tá muito, muito prático, muito fácil, aqui dá para se entender. Vamos prosseguir aqui num raciocínio bem lógico. Vamos explicar como que Jesus ele chegou em Cafarnaum e por que ele foi para Cafarnaum. O que era Cafarnaum? Cafarnaum era uma cidade localizada na beira do mar da Galileia. Ficava na beira do mar da Galileia e era uma cidade muito importante, porque ali passava várias navegações que levavam e traziam coisas vindas do norte. Você entende? E o livro, que é a Bíblia Sagrada, nos conta que Jesus entra em Cafarnaum num dia de sábado e ele escolheu a cidade de Cafarnaum porque era um ponto estratégico, que quando ele saiu do local de origem dele, ele achou um local mais estratégico, ele ia pregar o evangelho em Cafarnaum. E assim a sua doutrina, né, ele levaria uma palavra justa e verdadeira que daria muitos ensinamentos.
Então, é, é, mesmo ele indo para Cafarnaum, para fazer muitas coisas lá, apesar de muitos milagres, as pessoas, né? Porque Jesus fazia, ele fazia muitos milagres, ele fez milagres, ele deu libertação, ele dava salvação, né? Então Jesus, ele fazia tantas coisas, mas mesmo assim as pessoas rejeitavam o seu ministério, muitos não criam na autoridade do Senhor. Então, o que Jesus fez? Ele amaldiçoou aquela cidade, né? Amaldiçoou Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, e com o passar do tempo, então, Cafarnaum, ela foi se transformando em ruínas, foi acabando, sendo destruída, até se tornar uma cidade totalmente desabitada. Lá, a cidade de Cafarnaum, conta-se que era uma cidade muito tumultuosa e eles não tinham ordem com nada, era todo mundo desordenado. Mas mesmo assim, foi um local bem estratégico para Jesus, para que ele pudesse pregar, né, o evangelho, ele pregar o arrependimento, falar quando e dar ensinamentos e curar e libertar e salvar, você entendeu? Que era isso que Jesus fazia. Então, Cafarnaum era uma cidade muito tumultuosa e desordenada, mas com tudo isso Jesus operou a si mesmo muitos milagres lá com, é, é, com o poder que ele tinha de cura, de libertação. Então, ele curou a sogra de Pedro, ele curou o centurião, né? Ele curou o paralítico, né? E também ele fez a limpa, né, do leproso, né? Então nós aprendemos que se nós queremos obter qualquer coisa que seja dentro da vontade do Senhor Jesus, é necessário que a gente creia, é necessário que a gente confie, é necessário que a gente o busque, que a gente relate, fale para Ele o que nós estamos precisando. Você entende? Porque Deus, Ele entende, Ele, muito antes da gente falar qualquer coisa, Deus já sabe o que nós vamos falar. Ele sabe o que nós estamos sentindo, porque Ele foi homem, Ele foi um ser como nós, humano nessa terra, né? Então Ele sabe tudo que nós sentimos, tudo que nós façamos, tudo que nós desejamos e as coisas também que Ele coloca no nosso coração. Porque tem coisas que nós desejamos que Deus vê que não será uma coisa boa para a gente. Então Ele não permite que aconteça. Mas se for uma coisa que Ele vai ver que é uma coisa boa e que Ele colocou de grande agrado no coração da gente, então Ele passa o tempo que passar, custe o que custar, mas Ele trará essa bênção, Ele te concederá o desejo do seu coração, porque Ele luta em todo o tempo contra o mal e Ele luta para trazer o bem para os seus filhos. Então Deus preparou e Ele prepara ainda cada um de nós. Ele preparou aquele povo daquela época e ainda prepara todos nós com o objetivo que a gente venha crescer na fé, para que a gente venha alcançar qualquer coisa que nós queira. Você entende? Qualquer coisa que nós queira, Ele sempre traz solução. Porque Deus, Ele só quer ser glorificado. Ele quer ver que você confia nele e para isso e com isso o seu nome, quando Ele faz acontecer o desejo dos nossos corações, então Ele faz milagres nas nossas vidas, milagres que você não espera, às vezes acontece, né? Você pensa, meu Deus, aconteceu o que eu queria, e você agradece ao Senhor pelo esse milagre concedido, pelo benefício que Ele nos dá. Mas para isso é necessário ter fé, acreditar e esperar no tempo do Senhor, para que o nome dele seja glorificado pelas pessoas que creem nele. O nome do Senhor Jesus só é glorificado pelos que creem nele. E assim
ele vai nos trazendo muitos benefícios. O nosso encontro final com Jesus será lá no céu. Então precisamos crer, acreditar que Ele é conosco em todo o tempo. A minha maior alegria é quando eu estou louvando e que eu sinto a presença do Senhor. Eu sinto que Ele se aproxima cada vez mais de mim. Ele está sempre perto de mim. Mas quando eu estou louvando, eu sinto a presença dEle assim, é uma coisa tão inexplicável. Eu não tenho como explicar para vocês que prazer maravilhoso, que coisa mais... assim, é tão acentuoso, tão gostoso, que não tem palavra para explicar. Você entende? Então é necessário crer. Se você crer naquilo no desejo do seu coração, nas promessas que Deus prometeu a você, ela vai se cumprir. É necessário fé, vai se cumprir, passa o tempo que passar. A palavra de Deus diz que tudo pode passar, menos a palavra dele, porque ele é honroso na palavra dele. Ele não é o homem que mente, você entende? E aquele que crê nele glorifica o nome dele. E ele fica feliz, né? O nosso prazer, Deus se alegra com os nossos prazeres, com aquilo que nos foi concedido, que Ele vê a alegria dos nossos corações e aí o nome dele é exaltado, é glorificado, né? Porque todos os outros que não creem vê a glória do Senhor na sua vida. Você entende? Nas nossas vidas, na vida daqueles que creem, tá certo? Deu para entender? Fui bem clara? Espero que você tenha entendido. Então, amanhã eu venho contando mais aqui quanto às outras coisas. Eu vou falar sobre a vocação de Levi, né? E a consulta dos discípulos, quanto João, né? Quanto lá sobre o jejum, né? E todas as outras coisas que fala-se sobre a cura do sábado, no sábado, se isso era legal, era uma doutrina, era uma regra, né, da época, que não se podia... os fariseus, né, diziam que não se podia fazer nada no sábado, mas nós vamos ver tudo aqui quanto aos pecados, quanto o que isso significa, né, para que a gente venha entender melhor, tá certo? Porque somente com a palavra mesmo que a gente vai entender o que Deus quer passar para a gente, para a nossa geração, o que nós precisamos entender quanto ao Evangelho para que a gente possa chegar a esse encontro final com o nosso Deus. E o encontro final é lá no céu com Ele. Se você crer, você terá a vida eterna, tá certo? Um grande beijo para você e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.